Hallo Leute, heute machen wir weiter mit der Aussprache. Hoje nós vamos continuar com a pronúncia conforme o prometido. Então vamos começar com QU. QU. QU em alemão a gente vai falar kv, kv, como se fosse um K e um V junto. Ou seja, o U vai ter esse som meio de V, kv, kv. Então vamos aos exemplos. Quadratmeter, Qualität. Qualität. Então, a palavra qualidade, esse som que a gente faz em português como cu, qua, quo, em alemão vai ser quo, tá bem? Quadratmeter, Qualität. E o H? O H e o R são uma dúvida bem constante entre os alunos de alemão, porque o H tem som de R, como em português. Então, isso vai acontecer quando o H estiver no início da sílaba. Atenção! Então, por exemplo, quando o H está no início da sílaba, ele vai ter esse som de que é como nós fazemos o R em português. Por exemplo, vou ao exemplo que vai ficar mais fácil, né? H-O-S-E, eu vou falar rose, rose. Ou Reis, rose ou Reis, né? São os exemplos que nós temos aí. É como a gente fala, por exemplo, o nome Rose, né? Só que em alemão, Rose. Não se esqueçam que se eu tenho a vogal no final da palavra, eu tenho que falar a vogal bem clara. Por isso eu falo Rose, não falo Rose. Falo Rose, porque eu tenho o E no final. Esse é o H, esse é o R, né? Digamos assim, dos mineiros. Todo mundo que é mineiro fala assim, rose, rose. Se você é de outro lugar do Brasil e fala de uma maneira diferente, lembre-se, tente lembrar de um som que você faz dessa forma e use este formato. Depois nós temos o R. Agora, o R do alemão, ele tem que vibrar. Ele tem que ser feito assim ou na frente assim. Não importa se você vai fazer atrás da garganta ou na frente, na ponta da língua. O importante é que ele vibre, o importante é que você não pode fazer ele como o H. Como exemplo, eu dei as mesmas palavras que nós testamos com o H, mas agora com o R. Então, com o H, atenção, com o H, a palavra é rose. Com o R, a palavra é rose. Com H, rose. Com R, rose. E atenção que o significado da palavra muda. Então, a palavra rose, com H, vai significar calça. E a palavra rose, com R, vai significar rosa. A flor rosa. Depois nós temos raiz, com H, raiz. E com R vai ser raiz. Perceberam a diferença? Raiz, raiz. E qual é, então, a diferença de significado? Raiz significa quente, com H. E raiz significa arroz. Então, atenção, percebam como é importante vibrar ou não este R, porque um pode significar arroz e outro pode significar quente. Ou seja, você não quer ir na loja e pedir para comprar quente. Ou você não quer ir comprar uma calça e sair com uma rosa. Depois nós temos essa letrinha especial que a gente não conhece, mas que a gente não conhece se nunca estudamos alemão, mas que a gente já viu no alfabeto, que é o S, set. É aquela letrinha formada pelo S e pelo set. Se você não ouviu a explicação no alfabeto, volte lá no áudio do alfabeto. E o S, set, tem simplesmente o som de S, ou de SS. Então vai ser normal. Então, por exemplo, nos nossos exemplos, nós temos gross, gross. Vejam que eu estou vibrando esse R, gross. E o SZ vai ter som de S, gross. E essa palavra significa grande. Depois temos a palavra que já vimos também com o H, heiß, que significa quente. O S mesmo vai ter som de Z quando ele estiver no início da sílaba. Então, se ele estiver no início da sílaba, ele vai ter som de Z. Os exemplos são Sommer e Saft. Sommer, vocês já devem estar imaginando, significa verão. Porque eu falo Sommer, se vocês se lembram das regras que eu passei na última aula, ER no final da palavra tem som de A. Por isso eu falo Sommer.
E depois tenho Saft. Saft significa suco. Atenção para o T no final da palavra. Eu não vou falar ti, né? Eu vou falar t, bem sequinho. Então, Saft. Saft. Depois nós temos o Z. Já o Z vai ter um som bem específico em alemão e é como se fosse um T e um S juntos. Ele vai ter o som de ts, ts, ts. Então, T e S, imagina um T e um S na sua cabeça. Se você imaginar um T e um S, você vai conseguir fazer o som ts, ts. Então, quais são os nossos exemplos? Tsima, tsima e tsuka. Tsima, então, olha de novo o ER aí no final, tendo som de A. Tsima significa quarto, cômodo. Cômodo da sua casa é um tsima. E o tsuka, tsuka significa açúcar. Vamos à última letra de hoje. A última letra de hoje é um V. O V em alemão, como é que ele chama, gente? Lembram lá do alfabeto? Se você ouviu o alfabeto, lembre-se que o V se chama V. E não é uma coincidência, o V se chama V, porque ele realmente tem som de F. Os nossos exemplos são FIA, FIA, então V com som de F, o ER no final com som de A, temos FIA, FIA e Volkswagen, Volkswagen. Então, FIA, se você ouviu o áudio de números, significa 4. E Volkswagen, todo mundo conhece, é a marca de carros. A marca de carros não é Volkswagen, é Volkswagen. Olha este N no final, atenção para o N no final, que também vai ter um som bem sequinho de N, N, né? Com a língua no céu da boca, N. Então, Volkswagen. Quadratmeter, Qualität. Hose, heiß. Rose, Reis. Groß, heiß. Sommer, Saft. Zimmer, Zucker. FIA, Volkswagen.